Dia 237, Jó capítulo 16 ao capítulo 19, versículo 29. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita, para que assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim. Aguça o meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me Deus ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa. E o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não o tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apegando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque o seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és o meu pai, e os bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando, juntamente no pó, teremos descanso. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra numa corda. Há uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor, e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está
pronta ao seu lado. Ele devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me erguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que os gravassem num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz consigo da espada para saberdes que há um juízo. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 24. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E, se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora.
Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Salmos capítulo 40, do versículo 1 ao 10. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Terminamos o dia 237, nós nos vemos amanhã no dia 238. Até mais!